Então, hoje nós temos a alegria de receber o nosso companheiro de doutrina, o Aguinaldo Parreira, que vem nosso orador espírita da noite, que vem nos trazer o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Ele é do Grupo de Estudos Espíritas A Caminho da Luz de Cubatão. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor para ele desenvolver o tema da noite. Bem-vindo. Boa noite. Tranquilo? Dá para ouvir bem aí no fundão? Bom? Bom, meu reino não é desse mundo, né? Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus então ele fala claramente da vida futura, né? Ele não fala dessa vida presente. E algo que as pessoas daquela época, principalmente as autoridades, né, que não conheciam nada da vida de Jesus nem dos seus ensinamentos, tinham condição de entender, né? Por essa palavra Jesus refere claramente uma vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim, né, a que se destina a humanidade e como devendo ser o projeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Então Jesus ele deixa bem claro, né? Ele está falando de uma próxima existência, né? Não é da existência dessa vida, desse momento. E é por isso que quem não crê na vida futura, pensando que ela apenas falava da vida presente, não compreende e os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Gente, nessa parte aí, né, que Jesus ele fala da vida futura, né, ele coloca como o primeiro princípio que a gente deve ter. Se nós espíritas pararmos para pensar, pensa na bênção que nós temos de ter, né, o entendimento, o conhecimento e a comprovação de que a nossa existência não acaba aqui. Porque para muita religião, morreu, o que acontece? Você vai dormir eternamente até o dia do juízo final, não é isso? Nós não, nós tivemos a oportunidade de ouvir de Jesus e de seus emissários, né, nos revelar a continuidade da vida, ou seja, uma vida além da existência física, né, que muitos não têm esse entendimento. Nós temos a condição de ter a revelação da reencarnação, que durante o bate-papo dessa noite, nós vamos perceber que torna a justiça de Deus, né, de maior entendimento. Porque para aqueles que não têm esse entendimento, é muito mais difícil nos momentos de dificuldade e de aflição, suportar as dores que nós haveremos de passar nas existências, né? Os judeus tinham ideia muito imprecisa sobre a vida futura, acreditando nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação.
mas não sabia que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo eu pensava, a observação da lei de Deus era compensada pelos seus bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e a derrota eram castigo da desobediência. Então, para aquele povo embrutecido, se eu fizesse tudo o que Deus mandasse, eu seria o quê? Agraciada por Deus. Então, meu exército seria vencedor, minha colheita seria melhor, minha vida seria mais feliz. E quando eu ficava doente, ou quando eu sofri uma derrota na guerra, foi porque eu fui desobediente a Deus, eu não fui abençoado. E muitas pessoas também acreditavam que na supremacia, como eu amo mais a Deus do que os outros, Deus ama mais a mim, logo eu sou privilegiado, eu estou acima dos outros. E temos religiões que ainda têm esse entendimento, estão acima das outras religiões. E nós sabemos que muitos caminhos levam ao Pai, caminhos tem bastante, né? Mas, somente através dos ensinamentos de Jesus, do entendimento e da prática dos ensinamentos do Cristo, nós iremos evoluir e chegaremos à condição de anjos. O que é o anjo para nós? São os espíritos perfeitos. E toda a humanidade, um dia, será espíritos perfeitos. Cada um de nós iremos buscar o caminho da perfeição nas sucessivas reencarnações. Mas para o povo judeu na época, Deus fez os anjos e fez o homem lá embaixo. Os anjos eram seres divinos, eles não tinham esse entendimento de que é um processo evolutivo. Moisés o confirmou dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisavam ser tocados antes de tudo pelos interesses desse mundo. Mais tarde, Jesus veio revelar a existência de outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. Então, para aquele povo embrutecido, Moisés falou daquele jeito, para que eles pudessem ter um entendimento parcial daquilo que ainda teriam de ser revelado, mas é o que eles conseguiam naquele momento. Então, foi essa a primeira revelação. Por isso que a gente diz que Moisés é a primeira, depois vem Jesus, depois vem o Espiritismo como terceira revelação. Esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Este mundo é seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória, e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando os seus ensinos ao estado dos homens da época, evitou-lhes dar os esclarecimentos completos, que os deslumbraria em vez de iluminar. Ainda tem gente deslumbrada ainda, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei de natureza a qual ninguém poderia escapar. Então, assim, para que a pessoa tivesse entendimento, ele fala dessa vida futura, dizendo que é um caminho, que todos nós iremos passar e que todos nós deveríamos seguir. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga. Nem todo mundo tem um esclarecimento, incompleta, e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grandes números é apenas uma crença sem nenhuma certeza decisiva. É da lei as dúvidas, até mesmo a incredulidade. E aí vem o Espiritismo, O Espiritismo que ele veio completar essa lei de Jesus, Nesse ponto, como eram muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostravam maduros para compreender a verdade, com o Espiritismo a vida futura não é mais simples artigo de fé, ou simples hipótese. Para nós espírita é uma certeza, porque muitos espíritos vieram nos revelar, E até hoje nós temos a oportunidade, através dos transes mediúnicos, ter o conhecimento e o testemunho de pessoas que deram a visão
da vida futura. Inclusive no bate-papo dessa noite, no finalzinho, se der tempo, tem uma historinha para a gente falar sobre uma vida futura, né, de um Espírito que veio nos esclarecer. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer ideias dos seus mais variados técnicos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal maneira circunscritas, são tão racionais as condições de existência, feliz ou infeliz do que nela se encontra, que acabamos por concordar que não poderia ser de outra maneira, e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus, né? Então, para a gente não tem nenhuma dúvida, né? Está tudo muito bem esclarecido, tudo muito bem explicado. Cabe a nós aceitar, entender e procurar no seu dia a dia, né, se modificar. O colega estava fazendo uma leitura aqui do Cortella, né? Não dá para fazer o melhor agora? Faz o melhor que você pode dentro das suas condições, até que você tenha condição de fazer uma coisinha melhor, né? Encaixa perfeitamente com o ensinamento espírita. Se não tem condição de resolver tudo, vê o que você pode resolver, resolve agora, né? Não deixa para uma próxima, né? Já vai resolvendo. E se a gente tiver esse entendimento, a justiça de Deus fica mais palatável ao nosso entendimento. E qual seria a realeza de Jesus, né? Vamos falar sobre ela. Jesus, o suave rabi da Galileia, um dia que se perde na poeira do tempo, deixou o mundo celeste e veio a este planeta, ainda envolto nas sombras da ignorância, para nos ensinar sobre o reino de Deus. O objetivo da sua vinda foi a implantação do reino de Deus, né? O reino dos céus, no coração dos homens, sentimento, né? Mas afinal de contas, o que significa esse reino? Principalmente precisamos definir o que é um reino. Isso é fácil, pois reino nos lembra de hierarquia, um estado cujo soberano é um rei ou uma rainha. Há um superior a súditos, aqueles que orientam e aqueles que seguem as orientações. Nós estamos na condição de seguir as orientações do Cristo, né? A realeza de Jesus está aqui. Ele veio para mudar, né, toda a crosta terrestre. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que antes de Jesus, nós estávamos naquela transição de primitivo para prova e expiação, né? Depois que veio Jesus, mudou tudo. Já não era já tão primitivo, já passou para prova e expiação. Hoje nós estamos num processo semelhante, né? Nós estamos aqui em prova e expiação, né? E estamos partindo para um mundo regenerador. Então, até o planeta Terra, né, tem as suas transições, não só geológicas, né, mas da humanidade que ocupa, dos espíritos que ocupam. Então, à medida que nós nos melhoramos, a condição do planeta melhora também, e o planeta ele vai subindo na hierarquia de mundos, tá? A realeza de Jesus, moral do mérito pessoal e imperecível, se prolonga e mantenha o seu poder sobretudo após a morte. A realeza terrestre se acaba com a vida terrena, né? Razão de Jesus dizer a Pilatos: sois reis, mas o meu reino não é deste mundo, né? Então todo o que ele dizia não estava envolvido com as condições humanas. E normalmente, né, nós, pelo nosso adiantamento moral, nós damos mais valor às coisas da terra do que às coisas do Espírito, né? E Jesus deixou bem claro, né? Devemos valorizar também as coisas espirituais até mais do que as terrenas, porque é as questões espirituais que vão nos desenvolver, nos melhorar e nos transformar em seres melhores, né? E vai nos dar uma vida futura melhor, tanto encarnado como desencarnado. No entanto, Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro do homem. Lembramos que Jesus há pouco tempo falou que estava onde? Dentro do nosso coração. Foi para aqui que ele foi trazer o nosso reino, não é isso? Para dentro de nós, do nosso sentimento, né?
Está essa razão, o reino consiste numa hierarquia de valores e de fatos que integram a natureza humana. Resta-nos agora saber quais são os valores que orientam em nosso reino interno. Essa perguntinha ela é interessante para a gente fazer para casa, para a gente levar para as nossas reflexões, o nosso retorno, né? Como é que está o meu reino interno? Jesus disse que o meu reino é desse mundo, falou que o nosso reino é interior, ele veio nos trazer sentimentos, né? Para saber se estamos concluindo o tom almejado no reino dos céus, em nossa intimidade, para isso basta que observemos nossas atitudes diárias e os valores que sobressaem em nossas vidas. É fazer aquela análise de Santo Agostinho, né? Olhar dia a dia como nós estamos, agindo dentro do conhecimento que nós temos. O que nós já mudamos? Eu vim para a casa espírita, ouvi a palestra, passei na biblioteca, comprei o livro, li o livro, fiz o curso da casa, e tudo isso foi me melhorando como pessoa. Eu consegui evoluir um pouco mais? Ou eu ainda estou na mesma condição? Ou o passo que eu dei foi muito tímido ainda? Eu tenho muito mais para caminhar. São indagações que devemos fazer a nós mesmos, Como nós estamos? Estamos realmente caminhando? A jornada espírita está nos auxiliando a evoluir, Se o soberano que rege nossas ações ainda é o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a ambição desmedida, a tola vaidade, não podemos esperar que esse reino seja de luz. Então são coisinhas aqui para a gente trabalhar no dia a dia. Se nossos interesses estão voltados exclusivamente para o terra-terra, para o conforto físico, para o lazer, para a satisfação dos desejos passageiros da carne, estamos construindo um reino sob a areia ilusória da existência física. Então veja bem quanta coisinha aí a gente tem que trabalhar, para que a gente conquiste o tão almejado reino, que Jesus anunciou. Mas se nessa hierarquia de valores as virtudes são soberanas, então o reino de Deus já instalou em nossa intimidade. O próprio Cristo afirmou: meu reino não é desse mundo. Eu pego aqui uma partezinha, do apóstolo Paulo. Paulo muda tanto, depois de conhecer os ensinamentos de Jesus, que ele fala que já não é ele que fala ou pensa, mas Jesus que fala e pensa dentro do íntimo dele. Olha que transformação, que mudança, Então, esse Espírito começou a construir de fato o reino de Deus. Com estas afirmativas, podemos deduzir que ele se referia a um reino diferente, um reino celeste, construído porta dentro do próprio coração. Considerando tudo isso, podemos desde já fazer uma análise do nosso império íntimo para saber quem detém o poder. Isso aí cabe a cada um de nós analisar. Eu, Aguinaldo, não tenho como analisar nenhum de vocês e vocês não têm como me analisar. É um processo individual e um processo diário. Deixemos que a dignidade, a honradez, a humildade, a justiça e outras virtudes orientem nossos passos, implantando em nosso definitivo o reino dos céus nas fibras mais sutis da nossa alma imortal. O reino de Deus está dentro de nós, mas na maior parte da humanidade ainda se encontra em potencial estado de dormência. E muitas vezes nós temos que respeitar o sono dos que dormem. A gente não pode tentar despertar as pessoas à força, não é verdade? Temos que respeitar o livre-arbítrio. Ok? Porque muitas vezes a gente já tem um certo grau de conhecimento e quer exigir do próximo o mesmo grau de conhecimento. E ele ainda está dormindo ali. Ainda está no sono da ilusão. E a gente tem que ter esse entendimento.
E tudo isso faz com que o nosso ponto de vista mude sobre nós e sobre as pessoas à nossa volta. A ideia clara e precisa da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, tá? Com a atitude futura, os homens passam a ter outro ponto de vista sobre a vida na Terra. A gente já começa a enxergar de uma forma diferente, né? As vicissitudes, as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidas de uma situação mais feliz. Então eu sei que eu tenho dificuldades, mas essa dificuldade passa. O Chico falava muito isso, né? Quando a pessoa estava num momento de muita dor, ele falava: filha, isso vai passar, tudo passa, isso vai passar também, né? Não há aflição eterna, né? E também não há alegria eterna, não é isso? Nós passaremos por momentos difíceis e momentos agradáveis na nossa existência. Como a gente vai lidar com isso é que vai dizer como o nosso reino de Deus está dentro do nosso íntimo. A morte nada tem de pavoroso. Tem gente que morre de medo da morte, né? Falou em morte, a pessoa se treme toda, né? Não é mais a porta atonada, mas a libertação que abre para os exilados a morada da felicidade e da paz. Sabendo-se que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as armaduras. Isto quer dizer que a pessoa que ela tem a certeza, o entendimento, né, que tudo nessa vida é passageiro, tanto as alegrias e as aflições, quando as aflições chegam, ela sabe que é só um período, aquilo não é algo eterno, né? Agora imagine a pessoa que está numa situação de tormento, de dificuldade, e acha que acabou a vida, acabou tudo. Pensa bem, o desespero dela vai ser maior ou menor no momento de dificuldade? Bem maior, não é verdade? Bem maior. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca tudo, se agiganta ao seu redor. O mal atinge como o bem, que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. Então as dificuldades para aqueles que não têm a certeza da vida futura é muito mais grandiosa, né? Gigante, enorme, né? É como um homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como monumentos, mas que subindo a montanha tudo lhe parece pequeno, né? Aqui a gente tem várias montanhas, né? Que Santos é bem, né, cheia de prédios. A gente sobe lá de cima, olha para baixo, parece uma formiguinha, não é verdade? É mais ou menos isso que ele quis dizer. Às vezes, quem não tem essa visão da vida futura, do reino do Cristo íntimo, dentro de si, vê os problemas como fossem coisas gigantes. E quem tem a visão é como aquela pessoa que olha do alto da montanha. Tudo parece pequeno, tudo parece, né, que tem um tamanho bem menor, né, do que aqueles que não têm esse entendimento. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente com seus reveses, ao pensar no destino que nos aguarda. Então, aquela pessoa que, quando ela passa uma dificuldade, ela está pensando assim: bom, uma parte da fatura do cartão eu já paguei, né? Só falta mais um pedacinho. Alguém já entrou no rotativo do cartão de crédito aqui? É fácil, né, de entrar, não é? Aproveitou uma promoção a mais, pronto, já entrou. E para sair depois? É mais difícil, né? Aí quando você faz aquele gasto enorme, fala: nossa, não sobrou quase nada do meu pagamento, mas eu paguei a fatura inteira. Dá um alívio ou não dá? Você sabe que a próxima fatura vai vir pequenininha, né? É a mesma coisa aqui, tá?
É o mesmo princípio. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, e isso é importante a gente entender, mas os abusos desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perdendo uma pequena soma sem se perturbar, e aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como um pobre, que perde tudo que possui, cai em desespero. Imagine vocês, que o Bill Gates olha na carteira dele e fala: nossa, abri a carteira no rico e caiu $1.000. Vai aborrecer? Vai ficar chateado assim? Nossa, perdi $1.000. Agora imagine você com $1.000 no bolso, caminhando para pagar uma dívida, alguma coisa, e perde esses $1.000. Vamos ser mais humildes? Perdeu R$1.000. Vai fazer falta, gente? Vai dar tristeza? Essa é a diferença. Aquele que tem o conhecimento do reino de Deus, que entende que Jesus deixou bem claro que aqui nós estamos numa pista de provas, estamos aqui para crescer, para desenvolver, e que tudo vai passar. No momento da dificuldade, é como uma pessoa que tem muito recurso, sabe que aquilo não vai ter tanta importância. Agora, a pessoa que ganha um salário mínimo, perdeu R$1.000, desespera ou não desespera? Bastante, se eu perder 100, eu já fico triste, viu? Imagina, Então, o Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes, em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que esta vida é o simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e todos os seres de todos os mundos. Gente, quem tem a certeza da vida futura valoriza, por incrível que pareça, mais a vida presente, respeita mais a vida presente, vai respeitar o reino vegetal, vai respeitar o reino mineral, o animal, vai respeitar mais o seu próximo, porque ele está sabendo que está aqui para interagir. Então não vai tocar fogo na mata, não vai perseguir os animais, não terá uma postura muito dura com o seu próximo, com tanto orgulho, arrogância e vaidade. Então, é outro entendimento, é outro comportamento. Por isso é tão necessário que a gente busque esse reino de Deus. Dá tempo. Eu falei que a gente tem testemunha, Nós espíritas temos testemunha da existência. Muitos espíritos vieram, muitos obreiros do Cristo escreveram várias obras literárias dizendo e descrevendo como é a parte espiritual. Aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade, quando chega do outro lado, tem um choque muito grande. E aí, muitas pessoas que se acham extremamente importantes, quando chega de lá, entende que deu importância às coisas erradas, das coisas que não faziam sentido, daquelas coisas que só faziam sentido neste mundo, mas o reino de Jesus não é deste mundo. Olha o testemunho desse espírito, olha o que ele nos conta. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos, e os desprezava por não terem nas veias sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas tão avidamente buscadas sobre a terra.
Para reparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação e humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizeres, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que o reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar aos céus, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardar para sempre, mas aqui não há ilusões. E logo eles se percebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe podem abrir as portas desta morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino do céu. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, e o traço de união entre o céu e a terra não os esqueçais. Então veja bem, né? Ela pensou, né, que se encontraria numa condição melhor, porque aqui na terra ela teve de tudo, e usufruiu de todos os bens da terra. Chegando lá, ela achava que essa condição continuaria, e aí ela descobriu que quanta oportunidade ela teve de enxugar uma lágrima, de fazer a caridade, de praticar, né, a justiça, e ela não fez nada disso. Chegando lá, aquelas pessoas que ela achava menores que ela estavam numa condição espiritual muito maior, porque construíram tesouros dentro do coração. Por isso que ela fala que o trono não leva ao reino dos céus, né? O orgulho, a vaidade, a riqueza, nada disso leva ao reino dos céus. O bom uso da riqueza, esse leva ao reino dos céus, né? O conhecimento, o respeito ao próximo, né? O auxílio àqueles que estão em menores condições. Por isso que eu falei, temos que ter respeito por aqueles que também ainda dormem. Não podemos exigir dos outros, né, uma condição que a gente já tem de conhecimento, porque aquele irmão ainda não chegou nessa situação ainda. Como muitas vezes, né, nós nos deparamos com pessoas que estão numa condição espiritual muito maior que a nossa, né, e não nos cobram com a mesma energia. Alguém viu o Chico sendo duro com as pessoas? Chico tinha uma boa envergadura moral? Tinha, não tinha? Mas ele sabia que cada um estava dentro de um processo, e que o reino de Deus se construiria a cada dia dentro de cada coração. E é essa mensagem que eu peço que cada um de nós leve, né, para a sua casa hoje. O reino de Deus não é desse mundo, o reino de Deus é desse mundo. Que busquemos esse mundo, né, e desenvolvemos esse mundo dentro de cada um de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês.